Pintura de retratos é profissão de cafetão. Eu os abomino e os rejeito e espero nunca mais fazer isso, especialmente com as classes mais altas. Um dos maiores retratistas de todos os tempos enjoou de tanto pintar burguês. Eu queria falar hoje pra vocês, galera, de um dos meus artistas favoritos, o famoso, saudoso John Singer Sargent, tá? Ele é um artista que, pra quem não conhece, ele viveu ali em meados do século XIX, do século XX, né? E ele ficou muito famoso e rico por pintar retratos por encomenda, especialmente retratos de burgueses da época dele, né? Quem podia ali pagar os altos cachês para ter uma pintura original do Sargent. Tem várias histórias muito legais da vida do Sargent e tal, e uma delas é sobre a pintura Madame X, que causou um monte, e dizem até que o Sargent teve que sair fugido ali de Paris, de tanto que causou aquela pintura. E eu tenho um aulão sobre isso lá na área de membros, contando toda essa história por mais de 1 hora, então eu convido vocês a conhecer ali a nossa área de membros e assistir essa aula se você tiver interesse depois da história que eu vou te contar aqui, tá? Mas hoje, especificamente, eu queria contar sobre esse momento do Sargent em que ele cansou de tudo isso. Ele cansou, basicamente, de pintar retrato de burguês, tá? E ele foi pintar mato com aquarela. Então, ele disse assim, ó, no more portraits. É tipo no more portraits, sem mais retratos. Ele escreveu isso para um amigo dele com a grafia errada, meio que para ironizar esse trabalho que ele fazia e para dizer basta, basicamente, né? Tipo, quase um desabafo, uma questão de alívio para ele. No auge da fama dele como retratista. Ou seja, ele parou de pegar os trabalhos que fizeram ele famoso no auge da fama dele. Ele deixou escrito algumas vezes que ele detestava fazer esse tipo de trabalho por achar, assim, um dos motivos, né, é que ele achava as conversas das pessoas desinteressantes. E as pessoas desinteressantes, na verdade, não só as conversas. Ele achava aquelas pessoas desinteressantes, né? E que também era muito difícil satisfazer aqueles clientes porque eles eram muito exigentes, até demais. Então, um jeito que o Sargent descrevia os retratos, né? Era tipo... Um retrato é tipo um quadro em que há apenas uma coisinha não muito certa na boca. Então, tipo assim, é como se ele estivesse falando que as pinturas são legais, apesar de ter sempre um defeito, sabe? Tipo isso. Devia sempre ter alguém reclamando na orelha dele, insatisfeito da forma que foi retratada, né? E aí eu queria convidar vocês para imaginar um mestre trabalhando em altíssimo nível, do jeito que era o Sargent, né? E aí vinha um cliente, porque tô pagando, né? Vinha um cliente para dizer como que aquela pintura tinha que ficar, né? Não confiava necessariamente na visão do Sargent, em toda a experiência que ele tinha. Tinha que ficar o retrato do jeito que o cliente queria. Um clássico, né? Quem é que não se identifica com isso, né? Quem não se identifica com isso tá maluco, né? Porque isso é uma coisa recorrente até nos dias de hoje. E na minha visão ele até aguentou bastante, pra ser sincero, tá? Na época, ele recebia críticas de todos os lados, dos críticos de arte, da própria burguesia e tal, né? E, por um lado, falavam pra ele que ele era conservador demais nas pinturas, tradicional demais da forma que ele realizava as pinturas. E outras críticas que ele recebia era que ele pintava explorando coisas demais, experimentava demais, e que ele deixava as pinturas muito simples às vezes, né? Que ele não se debruçava em detalhes, e o Sargent detestava detalhes, né? Vai entender, né? E as críticas, então, vinham de todos os lados, mas eu acho que o povo meio que tinha vontade de reclamar por reclamar mesmo, né? Porque como o trabalho do Sargent chamava muito atenção na época, né? Sempre se destacou pela maestria que ele tinha, é muito natural que vinham muitas críticas no trabalho dele, né? Isso é engraçado porque ele tinha até uma fama de ser snob. Mas, na verdade, essa fama de ser snob, de não querer muita conversa e tal, é porque ele era um cara, pelo que dizem, né, muito introspectivo, muito reservado, e ele não gostava de ficar performando pra agradar os burgueses que ele tava retratando ali. Na verdade, ele não gostava de ficar lambendo bota dos caras, ficar puxando o saco, ele não era muito a favor disso, assim, sabe? Ele só queria fazer as pinturas dele, pegar o dinheiro e partiu, sabe?
E ele era muito criticado por essa dita burguesia, porque, enfim, ele não ficava puxando papo e tal. Tem até uma frase dele que ele escreveu: pintar um retrato seria bastante divertido se não fosse forçado a conversar enquanto trabalho. Então aí, a gente não sabe exatamente se é porque ele odiava as pessoas que ele estava retratando, ou se é porque ele era muito reservado, ele queria se concentrar na pintura, na parte mais técnica, né? Eu gosto de pensar que é os dois, na verdade. Eu gosto de pensar que é basicamente que ele odiava as pessoas que ele estava retratando ali. Mas enfim, vamos seguir. Mas assim, pessoal, eu queria trazer esse assunto pra lembrar, na verdade, dessa dualidade de que de um lado, né, a gente faz arte porque a gente ama, porque a gente gosta, a gente começou porque a gente ama, né, tem essa paixão. E a gente tem os nossos interesses próprios e tal, projetos pessoais. E meio que é como se a gente precisasse colocar isso pra fora, tem esse lado. E o outro lado é que a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, então a gente acaba vendendo a nossa força de trabalho, nossas horas ali, pra, enfim, viver, né, basicamente, ganhar um pagamento e viver, enfim, um trabalho, né. Mas às vezes a gente esquece que esse tipo de pensamento, de dualidade, ele sempre existiu durante toda a história da arte, tá? E essa história do Sargent que eu tô contando pra vocês mostra que, na verdade, acontecia até com os artistas mais celebrados, né? Então eu achei interessante trazer essa ideia aqui pra vocês, porque a necessidade de satisfazer os nossos clientes, de seguir só a visão de outra pessoa, de não ter liberdade, às vezes, pra extrapolar uma ideia, testar, errar, ou fazer muito a mesma coisa durante muito tempo, faz com que a nossa paixão, na verdade, ela vá minguando aos pouquinhos, ela vá morrendo aos poucos, meio que matando aquele artista que começou a desenhar porque amava ser criativo, adorava simplesmente desenhar, criar arte por criar. Eu tenho certeza que artistas mais experientes já passaram por isso ou passam por isso. Acho que sempre que a gente transforma paixão em trabalho, dá nisso, sabe? É uma sensação que eu tenho. As pessoas falam, trabalhe com o que você ama, faça o que você ama pra você não precisar trabalhar nunca mais, mas é difícil. Com arte, o que eu percebo com outros artistas é que isso acaba minguando mesmo com o tempo, né? E isso, na verdade, pode até gerar uma confusão na nossa mente, fazendo com que a gente perca o interesse por arte, tá? E que a arte fica chata. A arte fica maçante, repetitiva, não tem novidade, não tem aquele ar criativo que a gente sentia, às vezes, no começo da nossa carreira, né? Antes de começar a pegar trabalhos. Mas, na verdade, pra mim, são coisas diferentes. Na minha visão, eu acho que a gente não pode deixar que a arte, que trabalho, né, mate a paixão da arte pela arte. Pelo ato de fazer arte simplesmente porque a gente precisa de fazer isso, né? E aí uma forma mais saudável de manter a sanidade nesse sistema que a gente vive, pra mim, é diferenciar, ou pelo menos tentar diferenciar, o nosso trabalho do dia a dia da nossa arte pessoal. E aí, até quem sabe, mudar a técnica, mudar o assunto, mudar, às vezes pintar num estilo diferente, testar materiais diferentes, para que dessa forma seja possível descobrir coisas novas e voltar aquele ar criativo para você. Arte não é só trabalho, não pode ser só trabalho, na minha visão. Arte não é só produtividade. Arte é uma forma da gente viver, certo? E o próprio Sargent, depois de parar com essas encomendas de retrato, ele passou muitos anos, pessoal, se dedicando a projetos pessoais. Ele produzia arte só pelo prazer de fazer arte, ele viajava com amigos artistas, ele pintava paisagens, cenas do cotidiano com aquarela, outras técnicas, né, que a aquarela é uma técnica que ele sempre utilizava, mas as obras finais que ele fazia por encomenda eram sempre no óleo, né, então fazendo uma técnica diferente aparentemente trazia muito prazer para ele, né. E um desafio novo também, eu acredito. Ele também fez alguns projetos super relevantes e muito mais relevantes, na verdade, do que só um simples retrato de um burguês, né? Assim, de vez em quando,
Não mata, né? Pode até ser legal, mas toda hora deve ser insuportável, deve ser foda demais, né? Um dos projetos que ele fez depois que ele parou de pegar essas encomendas foi que ele foi responsável por fazer as pinturas, os murais ali da Biblioteca Pública de Boston. Eu tô passando algumas imagens aí pra vocês darem uma olhada na magnitude que eram essas pinturas, né? As pinturas do Sargent, elas eram muito incríveis, assim, né? Ele pintava em formatos grandes, mas esses murais são algo meio sem precedente na carreira dele, né? E o legal disso, na verdade, é que ele finalmente levou aquela potência artística que ele tinha pro público geral. Quase que redimindo a própria arte de ter ficado enclausurado nas paredes ali de mansões dos burgueses por tantos anos, né? Meio que ele, de certa forma, por trabalhar com essas encomendas, ele restringia muito o acesso à arte que ele produzia, né? Então, trazer esses murais, produzir esses murais numa biblioteca pública fez muita diferença para ele e tenho certeza que foi extremamente marcante. Ele ficou muitos anos produzindo esses murais, né? São vários murais muito lindos. Mas ele não parou também de fazer os retratos que consagraram o Sargent, né? Ele continuou fazendo alguns retratos a carvão, muito mais simples, e até acredito que é por isso que ele fazia, né? Porque eram sessões muito mais curtas, davam menos trabalho, né? E aparentemente ele, sei lá, ele devia fazer isso de uma forma mais leve, né? Mas outra coisa que essa história me lembra é que existe tempo pra tudo, tá? A gente precisa ser paciente com as coisas. Eu sei que às vezes parece que tudo é meio urgente, tudo é pra ontem e que a gente precisa sempre priorizar algumas coisas chatas ao invés de outras, né? Mas, galera, infelizmente a vida toma seus próprios rumos, a gente não consegue decidir o tempo todo o que a gente vai fazer com a nossa vida, né? E a gente vai precisar fazer alguns trabalhos, né? Que a gente não gosta, isso é padrão, a gente já imagina isso, né? O problema é quando você fica muito conhecido por fazer isso, por fazer só isso. Isso é uma coisa, né? Fazer muito bem uma coisa específica faz com que os trabalhos que vão aparecer pra você depois disso, depois que você postar isso e tal, eles vão ser sempre meio que relacionados a essa coisa muito bem feita que você produz, saca? É meio óbvio isso, né? Mas é sempre bom lembrar. Então, por isso que é importante você saber quando parar, ou pelo menos ter a sabedoria de entender o que você quer mostrar pro mundo. Porque isso vai atrair as pessoas para aquele tipo de trabalho específico, né? Então, se for algo que você odeia fazer, que é só temporário, talvez seja melhor você deixar abaixo, não postar no seu portfólio, tá? Vocês já pensaram coisas semelhantes a essas que eu trouxe? Você já passou por algo parecido? Eu tenho certeza que artistas mais experientes podem se relacionar com isso que eu acabei de descrever para vocês, né? Eu, quando li essas histórias do Sargent, eu fiquei... eu me relacionei muito, assim, eu fiquei muito reflexivo, por isso que eu decidi trazer isso aqui pra vocês. Deixa nos comentários, por favor, as suas experiências de vida em relação a equilíbrio de paixão pela arte, simplesmente por fazer arte, e a sua relação com o trabalho de arte. Se você já trabalha nessa área, como você lida com esse equilíbrio? Você lida de alguma forma ou você só desistiu da sua paixão por arte, você só trabalha e isso é seu trampo e tudo bem, e eu tô feliz dessa forma? Eu sinto que, pra mim, pelo menos, eu redescobri meu amor por arte depois de um tempo, sabe? Eu passei pela mesma coisa de ficar um pouco saturado e ainda é difícil, não vou mentir pra vocês, ainda é difícil encontrar esse equilíbrio, mas eu quero ver o relato de vocês, por favor, nos comentários aqui desse vídeo, tá? Eu queria também, pessoal, agradecer a todos os nomezinhos que estão passando aqui embaixo, que são os membros que completaram 1 ano ou mais aqui na nossa área de membros, e também agradecer, obviamente, a todos os membros que financiam vídeos como esse, além de ter acesso exclusivo ali aos meus aulões. Lembrando que tem um aulão só sobre Madame X, lá do Sargent, né? A gente fala um pouco sobre a técnica, a parte de pintura mesmo, sobre edges, clássico, né? Os conteúdos que a gente tem aqui no YouTube e a nossa comunidade no Discord, tá bom? Então
Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês e tchau, tchau.